Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Eu estava comentando aqui com o nosso maestro, Rony, que às vezes é um desafio a gente não deixar nada para trás do que Jesus ensinou nesse sermão da montanha. E veja que tema complicado. O tema de hoje é falsos profetas. Falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos ler todos juntos? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Amém ou não amém? Esse ponto do sermão de Jesus trata de falsos profetas. É interessante porque quinta-feira aqui nós falamos muito sobre o falso crente, o falso cristão que pensa que está indo para o céu, mas está indo para o inferno. Falamos sobre essas pessoas que são até bem intencionadas, estão até de alguma maneira se esforçando, mas não tiveram um encontro com Jesus de verdade. Eles estão no meio, parece ser, dizem seguir a Jesus, mas estão enganadas acerca de si mesmo. No texto que nós lemos aqui, Jesus mostra que essa falsidade, ela não abrange apenas o auditório, ela também abrange os altares, os púlpitos, as cadeiras das lideranças. Dentro de um contexto religioso, Jesus está dizendo que a falsidade abrange também os mestres, os doutores, os que estão ensinando, profetizando, pregando, instruindo, liderando, pessoas que têm influência, seja numa comunidade, numa igreja, ou seja na internet. Hoje em dia, o que mais tem é gente seguindo outras a partir da internet. E nesse meio também eles estão os falsos profetas. Jesus falou algo muito interessante. Ele disse: esses falsos profetas se vestem de ovelhas. Significa que eles têm aparência de ovelha. Um olhar por cima não consegue identificar o que eles são de verdade. Não dá para detectar que eles são falsos com um olhar superficial, porque eles têm aparência, estão vestidos de ovelha, só que Jesus disse que por dentro eles são lobos devoradores. Por dentro eles têm um predador de ovelhas. Na verdade, eles estão às vezes sendo usados até pelo próprio diabo para destruir pessoas e impedir que pessoas sirvam a Jesus de verdade. Significa que
essas pessoas têm, esses líderes, esses profetas, esses pastores, ou como quer que você queira chamar, por dentro eles têm motivações diabólicas. Por fora eles aparentam uma coisa, mas por dentro, Johnny, as suas motivações são enganosas, são corruptas. É o lobo infiltrado no aprisco da ovelha. É o inimigo dentro do nosso acampamento. Se você voltar um pouco na sua memória, você vai se lembrar que aqui nessa igreja mesmo, nessa mesma campanha do Sermão da Montanha, nós ensinamos que Jesus nos chamou para andar no caminho estreito, no caminho apertado. O caminho do céu é um caminho estreito. Aqui está uma coisa que esses falsos profetas detestam. Você não vai encontrar eles falando sobre o caminho apertado. A sua mensagem é sempre de um caminho largo, de prosperidade, de bonança, de vitória. Eles nunca vão confrontar o seu pecado. Eles nunca vão falar que você está errado. Eles gostam de falar o que você gosta de ouvir. E assim eles vão ludibriando as ovelhas, enganando as ovelhas. Vão ganhando você com mentiras, apresentando um evangelho raso, um evangelho superficial, que não te salva, que não te transforma, que não muda a tua vida, que não te converte de verdade. Os falsos profetas, eles evitam falar de arrependimento, evitam falar de cruz, evita falar de renúncia. Eu sei que alguém que está me ouvindo, talvez esteja até desconectado com o que eu estou falando, pensando que isso é algo muito distante de você ou da sua realidade. Mas a coisa é mais séria do que você imagina. Os falsos profetas estão por todo canto. Eles estão por todos os lados. E eles possuem muitos seguidores. Eu quero ler com você uma previsão que o apóstolo Pedro fez acerca dos falsos profetas. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Você pode acompanhar na tela também. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. E o que eles vão fazer? Pedro disse, eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, veja, muitos seguirão. Seguirão quem, queridos? Os falsos profetas. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Dá um pause aqui. Veja que interessante. Ele está dizendo que o falso profeta vê a igreja do Senhor como um negócio, uma empresa. Ele é movido por avareza, ele tem amor ao dinheiro. O negócio deles, querido, olha para cá, o negócio deles é dinheiro.
O assunto deles é dinheiro. O que eles querem é dinheiro, mais nada. E Pedro está dizendo assim, e eles vão fazer negócio com vocês. Vai fazer de vocês matéria-prima do negócio deles. Veja que interessante. Com palavras fingidas. Há 2000 anos atrás, Jesus nos advertiu que nos últimos tempos falsos profetas iam multiplicar. Veja isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então ele está dizendo o seguinte, esses falsos profetas, eles vão fazer coisas extraordinárias. E se possível fosse, eles enganariam até os verdadeiros. Veja que é gente que desperta a admiração das pessoas, desperta o entusiasmo, desperta pessoas olharem e dizer que incrível o que esse homem faz, o que esta mulher faz. E quando eu li isso aqui, me chamou a atenção, volta lá para mim, por favor. Jesus disse assim, surgirão, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos. É isso que está aí? Eu fiquei, meu Deus do céu, Estevão. Será que tem gente que aparece falando que é Jesus? Será que tem gente que apareceu na história falando assim, eu sou o Cristo? Será? Eu tive que dar um Google, irmão. Eu tive que pesquisar. Eu falei, não é possível. Cheguei na inteligência artificial, pedi para ela, disse assim, passa para mim uma lista de gente que já apareceu no mundo falando que é o Cristo. Você acredita que tem uma lista enorme de pessoas na história que já disseram que eles eram Jesus Cristo? Nós podemos falar de um maluco que tem aqui no Brasil, que desde a década de 1970 ele afirma que ele é Jesus Cristo, irmão. Eu vou falar uma coisa, ele é peixe pequeno, ele nem entrou na lista do Google. Pra tu ver que tem maluco muito pior por aí, querido. E ele tem seguidor, irmão. Ele tem discípulos. E além dos falsos cristos, Jesus disse que haveria falsos profetas. E fazem grandes sinais e prodígios. Agora, olha que interessante, irmão. Às vezes a gente está tão ocupado aqui no nosso círculo, né, fechado, na nossa vida, que a gente às vezes não olha para fora e vê o que está acontecendo aí fora. Mas se você procurar, você vai descobrir inúmeras igrejas e denominações onde não existe nenhuma palavra de confronto. Nenhuma palavra para te conduzir ao arrependimento. Não existe mais uma ministração para apontar o teu erro. Não existe mais a mensagem da cruz que está entrando em extinção. Eu acho interessante porque quando Paulo estava orientando Timóteo, olha para cá, querido, senão você vai ficar boiando daqui a pouco. Quando Paulo estava orientando Timóteo, John, acerca de como deve conduzir a igreja, Paulo demonstrou profunda preocupação com o futuro. Ele previu que no futuro
as pessoas iam escolher quem elas gostariam de ouvir. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Veja a orientação de Paulo para Timóteo. Olha o que ele está dizendo. Paulo é um pastor, Timóteo é um pastor de igreja. E Paulo é um plantador de igreja. Ele está ensinando como Timóteo deve conduzir a igreja do Senhor. Olha o que ele disse: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, em tempo e fora de tempo. Timóteo, eu quero que você corrija, repreenda e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por que ele está falando isso? Olha só. Porque vai vir um tempo em que não irão suportar a sã doutrina. Mas eles, tendo coceira nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Olha para cá. 1900 anos atrás, Paulo previu o que está acontecendo hoje. As pessoas chegaram ao ponto de escolher quem elas querem ouvir, não de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é mais conveniente para elas, para a sua carne. Elas estão procurando igreja como quem procura num cardápio. Elas estão procurando pregadores ou pastores como quem tem um cardápio nas mãos, dizendo assim: eu quero ver uma comida que me agrade mais. Eu quero um alimento que seja mais leve, não pode ser muito pesado, não pode tocar naquele pecado, não pode falar que eu preciso corrigir a minha vida, não pode falar sobre essa questão do relacionamento. Não, esse negócio aqui não pode falar porque eu não quero abandonar. E como eu não vou abandonar, essa mensagem me incomoda. A verdade é insuportável para eles, porque eles não querem viver a verdade. Então eles começam a procurar alguém que fale o que eles querem ouvir. Da glória. Aí você encontra agora esse povo procurando pastores, pregadores, líderes e mestres que só fala aquilo que ele quer ouvir. Elas saem com o cardápio nas mãos, no YouTube, e eles procuram alguma coisa que agrade os seus ouvidos. Se sentem ofendidos quando a mensagem provoca a mudança deles. Se sentem incomodados quando a mensagem diz que ele precisa se consertar. Aleluia. Só que Paulo sabia que isso ia acontecer, e ele deu uma orientação para Timóteo. Ele disse assim, ó: pregue a palavra, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e
sã doutrina. Paulo está dizendo assim, quem não quiser ouvir, que vai para outro lugar. Mas você prega a verdade, fala a verdade, prega a palavra, corrija, repreenda. Não muda a tua mensagem porque não quer mudar de vida. Eita glória! Oh, aleluia! Levanta a tua mão lá em cima, deixa eu liberar isso aqui. A palavra não vai mudar só porque você não quer mudar. A palavra não vai mudar só porque você não quer mudar. A palavra é a mesma. Pregue a palavra, corrija, repreenda, exorte, fala a verdade. Glória! Pastor, o senhor alguém saiu da igreja, não aguentou, o senhor pregou aquela palavra lá, a pessoa ficou ofendida, foi embora. Foi tarde. Vai procurar quem prega miojo para você, melzinho na chuva. Não, você não está entendendo, querido. O negócio aqui é a palavra de Deus. Oh, glória! Levanta a tua mão lá em cima para dar glória. Louvado seja Deus que nesta cidade Deus está levantando um povo que tem fome da palavra, tem apetite pela palavra. Oh glória! Aqui ninguém tem cardápio na mão escolhendo o que vai querer comer, não. Aqui a gente come o que o céu manda, aqui a gente come o que o céu dá. Eita glória! Sai pra lá com esse negócio de sair depois do culto dizendo, eu não gostei, parece que estava sem sal, né, a comida. Eu não gostei, né, parece que o tempero estava meio diferente, né. Aqui a gente come o que o céu manda, querido. Engole assim mesmo, mastiga aí, porque é vida para a tua alma. Oh, glória! Eu converso bastante com o André sobre isso. O André prega há muito tempo. Eu disse, André, quando o povo é crente, quanto mais você bate, mais o povo gosta. Quem fica ofendido é quem é mundano ainda. Quem fica ofendido é porque não conhece Jesus ainda. Quem fica ofendido é porque está no caminho largo ainda. Mas o povo de Deus que vai morar no céu, eles gostam de mocotó, eles gostam de tutã, eles gostam de palavra. A gente não prega o que dá certo, a gente prega o que é certo. Eu vou pregar esta mensagem aqui porque aqui o povo vai pular. Eu quero que o povo vai para o céu, querido. Eita glória, eita glória. Ah, pulando, sentado, andando, correndo. Eu quero que o povo de Deus vai para o céu. Pastor, mas o senhor não tem medo? Ei, aqui a gente não está lutando para encher cadeira, a gente está lutando para povoar o céu. Pode sobrar aqui, Jesus voltar, pode sobrar só 10. Se 10 for para o céu, querido, missão cumprida, ô glória. Jesus está aqui, dá glória a Deus aí, querido. Aí Jesus ensina algo tremendo. Ele muda a figura de linguagem. Ele para de falar de lobo e ovelha e passa a falar de árvore. Árvore boa, árvore ruim. E ele diz o seguinte: para vocês não terem dúvidas sobre quem são os falsos profetas, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Então olha bem para cá. Se você é um cristão autêntico, verdadeiro, e tem o Espírito de Deus na tua vida, o crente observador, conhecedor da palavra, saberá quem são os falsos profetas pelos seus frutos. Agora, interessante, Isaías, a árvore não dá fruto o ano inteiro, sim ou não? A árvore
árvore dá fruto um período. Isso significa que durante um período do ano não dá para medir a árvore pelo fruto. Só tem folha. Jesus está dizendo assim, olha, não se engane com a folhagem. Não se engane com a coloração das folhas. Espera a estação dos frutos. Porque você vai conhecer pelo fruto. Jesus está dizendo, espere o tempo da floragem dos frutos. Porque o tempo vai revelar os falsos. O tempo revela e separa o falso do verdadeiro. Quando a árvore dá o fruto na estação, aí você consegue ver o fruto, provar o fruto. O fruto é o que aparece, mas o problema é a raiz. Só que não dá para ver raiz, você tem que esperar o tempo do fruto. A raiz é má, mas só na estação é que você vai ver se os frutos são bons ou se os frutos são maus. O problema é que fica difícil defender as pessoas que estão correndo atrás de falso profeta. Fica difícil para defender as pessoas que estão sendo enganadas por falso profeta. Porque é elas mesmo que procuram esse tipo de gente. É igual o imã, ó. Tá. É o falso profeta e o falso crente. Ele vai procurando até achar a tampa da panela dele, até achar o falso profeta, porque ele também não é crente. Sabe o que eu acho interessante? Tem um ditado que diz assim, enquanto houver plateia tem palhaço. Então as pessoas são quem alimenta esse tipo de falso profeta. Porque dão ibope para eles. Porque dá engajamento para eles. Porque alimenta o que eles estão fazendo. Você sabe que aqui na igreja tem milagre. Aqui na igreja tem milagre, irmão. Não é pouco milagre, não. Aqui é muito milagre. Só que por causa disso, muita gente de fora tem preconceito. Porque eles não conhecem um milagreiro que prega a palavra de verdade. Quando acha um milagreiro por aí, ele não tem palavra. Aí ele olha a nossa igreja por fora e diz, nossa, ali tem muito milagre, lá não deve ter palavra. Coitado, sabe nada. Sabe nada. Ninguém fica aqui por causa do milagre, o povo fica aqui por causa do pasto. Oh, aleluia! Ninguém fica aqui por causa de milagre, querido. Recebeu o milagre, vai embora, não volta nunca mais. Nós estamos aqui por causa da palavra. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! Pastor, mas se Deus não fizer mais milagre, ainda tem palavra. Pastor, mas se nada diferente acontecer, ainda tem palavra. Calma aí, calma aí. O principal a gente tem palavra. Eu estou todo arrepiado aqui, querido. Eu estou todo... Ah, meu Deus do céu, que alegria que eu estou sentindo na minha alma. Eu desafio qualquer um aqui. Fale
para mim um pastor que você teve que já falou mais de inferno do que esse pastor aqui. Fale para mim um pastor que você conheceu que falou mais do céu do que esse pastor aqui. Fale um pastor que você conheceu que falou mais de pecado do que esse pastor nesse altar aqui. Nós podemos desfrutar de um lugar onde a Bíblia é pregada, o pecado é pecado, o pecado é confrontado e a cruz está no meio, a cruz é o centro, a mensagem da cruz aqui, ela é real, ela é todos os dias, oh glória! Aqui lobo não se cria, aqui nós espanta lobo é na paulada, aqui a voz que fala é do bom pastor Jesus, é ele o noivo da igreja. O maior perigo, querido, do falso profeta não é ele enganar você. A maior preocupação que você deve ter é de não ser você um falso crente. Porque se você é um falso crente, vai preocupar com um falso profeta para quê? Nós vamos sim, como Jesus disse, ter cuidado com os falsos profetas. Mas o maior cuidado que a gente tem que ter é se a gente é um verdadeiro crente. Porque o mesmo que vale para o falso profeta, vale também para o crente. Você é um verdadeiro ou é um falso? Que fruto você tem dado na estação? Se Deus chacoalhar a árvore aí, vai cair o que de você hoje? Se Deus chacoalhar a tua vida aí, o que Ele vai colher da tua vida hoje? Oh, glória a Deus! Jesus está dizendo, a árvore má dá fruto mau, mas a árvore boa dá bons frutos. Será que você também não está vivendo de aparência? Será que você também não está vivendo só de estética? Será que a tua vida espiritual também não existe só na sua cabeça? Será que a sua vida espiritual também não é uma farsa? Será que você também não está enganando a si mesmo por aí? Mas você já não tem fé mais? Já não acredita em mais nada? Já não sente Deus mais? Orar? Esquece isso. Palavra? Amor de Deus. Quem é que tem tempo para a palavra? Ler a Bíblia? Para quê? Jejuar? Acho que deve fazer uns 3 anos. É? Mas glória a Deus que você é um verdadeiro crente. Não dá para ficar preocupado com o falso profeta se a gente é um falso crente. Não adianta fazer parte de uma igreja verdadeira e você ser um membro falso. Não adianta o pastor pregar a verdade e você viver na mentira. De vez em quando a gente tem que fazer uma retrospectiva da nossa vida e dizer, será que isso está certo mesmo? Será que eu estou bem mesmo? Será que eu estou vivo, hein? Será que eu não estou? Deixando a vida me levar e seja do jeito que Deus quiser e...
Deus está dizendo: eu quero relacionamento. Deus quer relacionamento, sabe por quê? A palavra que Jesus vai falar para o falso crente naquele dia é: nunca te conheci. E tem gente que conhece a igreja, conhece o pastor, conhece o endereço do templo, conhece os irmãos, conhece os louvores, conhece até a Bíblia. O diabo conhece também melhor do que nós. Só não conhece Jesus. Não, mas Deus sabe da minha fé. Conversa, rapaz. Tiago disse assim: crês tu que há um Deus? Os demônios também creem e estremecem. Está na hora de alguém aqui reavaliar a sua vida e dizer: Senhor, muda minha raiz para que eu produza frutos de verdade, frutos dignos de arrependimento. Eita, meu Deus. Oh, eu vou deixar você adorar, querido. Se você adorar, o Espírito Santo te ajuda nessa empreitada hoje. Você pode orar comigo aí, querido, no teu cantinho aí agora. Ah, se eu fosse você, eu estava orando agora. Se eu fosse você, eu estava fazendo agora um autoexame da minha vida. Estava tendo um encontro comigo mesmo e dizendo: qual é, rapaz? Qual é que vai ser a partir de agora? Depois dessa palavra, vai continuar do mesmo jeito ou vai tomar um rumo na tua vida? Quero voltar ao início de tudo. Jesus disse assim na carta ao Apocalipse, na carta aos Efésios: lembra de onde caíste. Volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Antes que eu venha a ti e tire o teu castiçal. Existe um ponto na tua vida que você largou tudo. Existe um ponto da tua trajetória que você desistiu. Que você mudou. Jesus está dizendo: lembra de onde caíste. Antes que eu venha. Oh, tem uma brisa do Espírito Santo aqui. Deus está trazendo o cheiro das águas sobre o tronco que estava morto no pó e dizendo: ainda há esperança, ainda tem vida aí.